já tenho aqui na... Oi? Dá um oi, fala um oi. Pega uma música e vamos passar 71. Oi. Ei, som. Ei, som, teste, som, testando, 1, 2. Provavelmente. Vamos ver como é que vai vir. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti.
Uma boa noite a todos vocês. Muito bem-vindos a vocês que são membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, membros que se fazem presencialmente a essa casa de Deus, que se unem a nós também pela internet. Quero saudar e chamamos bem-vindos aqueles que nos visitam, aqueles que não são membros da congregação e estão aqui nos visitando. Quem não é membro da congregação e hoje está nos visitando, levante a mão, bem alto. Isso, pode segurar a mão levantada. Isso, estão contando quantos visitantes tem aqui. Então, muito bem-vindos a vocês que aqui, então, vieram participar deste culto, então, nessa casa de Deus. Quero saudar também aqueles que se unem a nós como visitantes, então, também pela internet, porque esse culto também é transmitido neste momento pelo Face e depois disponibilizado, então, no YouTube também, para que as pessoas possam ter esse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos vocês nas palavras bíblicas do profeta Isaías, que diz: alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor todos os que a amam. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. São palavras do nosso Deus, grande no amor e na misericórdia por cada um de nós, palavras para todos nós. Queremos passar neste momento aos avisos, que são os seguintes: temos cultos aqui então todos os sábados às 18 e todos os domingos de manhã às 9 horas. Amanhã teremos culto também à tarde, às 14h30, no ponto de pregação do Moinhos d'Água. Então, amanhã à tarde, culto no Moinhos d'Água. Com relação aos cultos do próximo final de semana, quero fazer um destaque: teremos o chamado culto de festa da colheita. Qual é o desafio no culto da festa da colheita? Representar a profissão, suas bênçãos ou marca, aqui diante do altar do Senhor. Então queremos usar as laterais do altar e também aqui, essa lateral aqui na frente, e colocar as amostras, então, de bênçãos e representação do ofício da profissão, como gratidão a Deus pela colheita de bênçãos. É o chamado culto de festa da colheita. Aqueles que quiserem trazer também, frutas, verduras e outros, conforme o costume de antigamente, onde a maioria então eram agricultores e traziam essas dádivas e colocavam diante do altar, também podem fazê-lo. Quem as tem pode fazer isso também, certo? Então, representar a profissão, as bênçãos ou a marca. Qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo então sobre o assunto. É uma forma de representarmos a profissão e dizermos: ó Deus, obrigado pela colheita de bênçãos que tu nos concede através do trabalho. E a oferta especial de festa da colheita é aquele chamado envelope verde da congregação, e neste ano será destinada a um projeto específico, que será então a troca do veículo então da congregação. Bom, são esses então, com relação ao culto de festa da colheita, é o que eu tinha para dizer. Vamos adiante então, estudo bíblico na terça, o São Cristóvão 1, tendo então o estudo que seria no mês de junho, mas vai acontecer agora. Quarta-feira, estudo com transmissão pelo Face, todos estão convidados no Face da congregação. E próximo sábado, então, com instrução de confirmandos, o segundo ano e primeiro ano, com Juventude Mirim. Lembro que a turma de instrução de adultos, ela está concluindo então o processo. Teremos logo recepção de membros da congregação. E aqueles que não são membros e querem ser membros da congregação, eis aí uma oportunidade. E o convite é para você. Se inscreva junto à secretária para a chamada instrução de adultos, que acontece sempre nos sábados antes dos cultos. E aí, fim do processo, então as pessoas são recebidas então como membros da congregação. Que tal? Você que ainda não é membro da congregação, fica aí o convite e o incentivo para você. No próximo sábado, após o culto do próximo sábado, também teremos juventude. Atenção, jovens, todos convidados.
Então, após o próximo culto do sábado, teremos juventude. E no próximo domingo, dia 13, às 18 horas, também encontro dos líderes de estudo bíblico da congregação, conforme, então, o costume. São os avisos que temos, então, para este final de semana, para esta semana que se aproxima. Queremos iniciar o culto cantando o hino Grande Deus, o teu louvor. A terceira estrofe do hino será cantada em pé, por ser adoração à Santíssima Trindade. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador, verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz. Ah, Senhor, ao mundo ensina que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus e ao Espírito da vida e a Jesus dos altos céus honra sem cessar, rendida, infinita é seu amor. Cantem todo o seu louvor. Queremos assim invocarmos a presença do nosso Deus. Seguimos oficiante e congregação. Em nome do Pai, Que criou os nossos corações perfeitos, em nome do Filho, que lavou os nossos corações com seu sangue, em nome do Espírito Santo, que aquece os nossos corações pela palavra e sacramentos. Deus triuno, invocamos a tua presença neste lugar e em nossos corações. Amém. Meus estimados, a palavra de Deus diz que é do coração que vêm os maus pensamentos e todo tipo de impureza. Mas também diz que Deus é misericordioso para perdoar os corações arrependidos. E nesta certeza confessamos os pecados e buscamos o perdão. Queremos juntos orar, então pedindo o perdão do nosso Deus. Amoroso Deus, que conheces o nosso coração mais do que nós mesmos, estamos aqui diante de Ti para confessar os pecados. Sabemos que eles separam o nosso coração do Teu e provocam esfriamento da fé em Ti. São tantos os pecados que não os podemos enumerar, mas isso nos faz imaginar o tamanho real do nosso coração e, sobretudo, conhecer o tamanho exato do Teu coração amoroso. Como é bom saber que as nossas maldades, embora terríveis e injustificáveis, jamais ultrapassam a medida do Teu amor. Como é bom lembrar que o tamanho do Teu coração tem a perfeita medida do nosso coração, da nossa carência, do nosso pecado. Como é bom saber, pela ação do Teu Espírito, da realidade do nosso coração e desejo de uma vida nova.
Ó Deus, molda o nosso coração ao teu, perdoa-nos e abençoa-nos. Amém. Muito estimados, que a paz de Deus, que não podemos compreender, guarde os nossos corações e os aqueça na certeza de que estamos perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo 66, do versículo 1, então ao versículo de número 7. Salmo 66, do versículo 1, então ao versículo de número 7. Um versículo oficiante, outro a congregação, e o último pronunciamos em conjunto. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com Ele que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Amém. Podem se assentar, cantemos o hino que segue. Olhando a manhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver. Com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Queremos orar. Bondoso Deus, estou aqui por causa do teu amor. Obrigado por tudo. Agora, pelo teu Santo Espírito, quero ouvir a tua palavra que adverte, consola, orienta e aquece o coração na fé e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.
seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento, lemos em Isaías, capítulo 66, dos versículos 10 a 14. Alegrem-se junto com Jerusalém, e cantem hinos de louvor todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém, todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio, e com que as riquezas das nações venham com ela, como se fossem uma enchente. Então, Jerusalém será como uma mãe. Ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abençoará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças. Como uma palavra que cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. A leitura da epístola encontramos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, dos versículos 1 a 10 e após 14 a 18, que diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no território da sua natureza humana, desse território colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Versículo 14. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Até aqui a leitura.
Lê-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Assim, com reverência, queremos ouvir o Santo Evangelho, que encontramos em Lucas, capítulo 10, do versículo 1, então ao versículo de número 20, que leio então neste momento. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. E se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto, o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feitas de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor
nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos, então, neste momento, seguir com a confissão de fé, conforme segue, então, na projeção, então, em conjunto. Creio no único Deus, Criador do mundo, meu Criador, que me deu o coração e todos os membros do corpo, que mantém a tudo e a todos por puro amor, sem que nada mereçamos, que anseia por ter meu coração, minha gratidão e serviço. Creio no único Deus, Salvador de todos, meu Salvador, que purificou o meu coração de todo pecado e me livrou da condenação eterna, que fez isso por amor, sem que eu nada mereça, que anseia por ter meu coração, minha submissão e a dedicação dos meus dons na sua obra. Creio no único Deus, santificador dos crentes, meu santificador, que operou a fé em meu coração e a mantém viva e aquecida pelo poder de sua palavra, que me fez entrar na comunhão de todos os salvos, me perdoa e fortalece dia após dia, que faz isso por amor, sem que eu nada mereça, que anseia por ter meu coração e outros corações, como testemunho da minha fé. É nesse Deus que creio e é dele o meu coração. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento, então, da escola dominical. Então, todas as crianças vêm até diante do altar. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta, aí recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Agora todos vocês podem juntar as mãos, assim daí fechar os olhos e recebam todos agora a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem seguir com a professora Eliane, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Sou Cordeiro de Jesus, e alegria em mim reluz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça e seu favor, e me chama com amor. Seu cajado me conduz mansamente em sua luz, guia-me por verde prado, sem temor ando ao seu lado. Se com sede eu estiver, água
por amar. Ao findar a breve lida, acharei eterna vida nos teus braços, bom pastor. Canto alegre o teu louvor. Que Deus, Espírito Santo, tenha livre curso no coração e na mente de cada um que aqui se encontra, de cada um que participa, então, desse culto. Que nós, na ação do Santo Espírito, possamos crescer na certeza do amor e do cuidado de Deus pelo seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto do profeta Isaías é um texto muito bonito, um texto muito belo. E ele nos dá a base para a mensagem do culto, então, desta noite, que tem como tema o amor e o cuidado de Deus pelo seu povo. O amor e o cuidado de Deus pelo seu povo. Um tema muito lindo. Agora, qual é o grande exemplo usado no texto para falar deste amor? O exemplo usado no texto para falar deste amor e cuidado de Deus pelo povo é o exemplo de uma mãe. O cuidado de uma mãe pelos seus filhos. E quando se fala no amor e no cuidado de uma mãe pelos filhos, eu tenho certeza que nós todos somos mexidos por isso. Talvez nos venha à mente memórias do coração muito especiais. As mães, com certeza, não têm como esquecer de quando estavam grávidas e carregavam os seus bebês no seu ventre, depois do nascimento, depois quando talvez tiveram o privilégio de amamentá-los, ou carregá-los nos braços, dando aquele carinho, aconchego, o cuidado, então, para os seus filhos, que ora eles precisavam, que talvez ainda precisam, independente das fases, né, da vida, ora, de formas diferentes, mas o amor e o cuidado, então, pelos filhos é algo, com certeza, presente na vida dos pais. Mas o exemplo aqui específico é justamente o exemplo de uma mãe. E que fala de dar de mamar, de carregar nos braços, abraçar com carinho, de consolar, ou seja, de cuidar, de assistir. E Deus, por intermédio do profeta, está dizendo que é isso que Ele faz também com o seu povo. Quando lemos o que teólogos, o que comentaristas dizem justamente sobre esse texto, nós vemos justamente uma conclusão com relação ao todo desse capítulo também de Isaías, que aqui se fala a respeito do estabelecimento da igreja cristã no mundo. Alguns talvez vão pensar na cidade em si, Jerusalém. Porque o texto diz que é a partir de Jerusalém que tudo acontece. No entanto, é a igreja cristã que é estabelecida e assim Deus tem um povo de sacerdotes em Cristo, que também passam a estar aptos e qualificados para
adorar a Deus, para servir a Deus perpetuamente, para sempre, aqui nesta vida e para a eternidade. Deus, no seu amor e graça, edifica a igreja em todos os tempos. E Ele usou, assim, profetas, usou evangelistas e apóstolos, e a sua mensagem foi sendo anunciada. Deus sempre fez grandes coisas através dos seus enviados. O povo sempre foi chamado ao arrependimento e conduzido na ação do Santo Espírito ao perdão por Jesus, para que pudessem assim sentir os braços de Deus, para que pudessem ser satisfeitos nas suas necessidades mais profundas. Vemos Deus se importando com a sua igreja, com o seu povo, referente às necessidades físicas e referente às necessidades espirituais. E o grande motivo da alegria, com certeza, deveria de ser sempre por termos o nome escrito no livro da vida. Olha que mensagem maravilhosa. Porque o nome de cada um está escrito no céu. E esse foi o recado de Jesus justamente aos seus enviados. O capítulo de número 10 de Lucas, que nós acabamos de ouvir também aqui no culto de hoje. Que possamos nós todos especialmente nos alegrarmos, porque em Jesus nós pertencemos à Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos. Porque nós temos o nome escrito lá no céu. Que possamos justamente louvar a Ele, principalmente por isso. Nos alegrarmos por isso. Cantarmos louvores a Ele por essa realidade tão maravilhosa. E é fato, os textos da Bíblia também sempre nos fazem refletir sobre quem é esse Deus, a grandiosidade dele, a soberania dele. Isso nós vemos no livro dos Salmos. Nós vemos aqui feitos dele, por intermédio do povo, mudando as realidades tristes de ruína por causa do pecado e trazendo uma nova realidade, um novo momento, a partir do seu amor e da sua graça em Cristo Jesus. E além do mais, esse Deus, que com poder governa para sempre, vigia as nações, ou seja, com os seus olhos, Ele percebe todas as coisas, nada escapa do seu cuidado, da sua percepção, também da sua presença. Talvez até a gente possa lembrar e pensar agora nas vezes que pais, nas vezes que nós falhamos com relação aos filhos, talvez não vemos certas coisas, não percebemos certas coisas. Talvez nem fomos ao encontro das necessidades dos nossos queridos e amados, os nossos filhos, talvez como Deus gostaria que o fizéssemos. Agora, no entanto, é importante nós percebermos que esse Deus, Ele é perfeito e com os seus olhos Ele vigia as nações, Ele cuida cada um de nós. E vocês podem ter certeza que assim como neste momento eu tenho uma visão privilegiada sobre cada um de vocês que participa desse culto, mesmo que vocês não percebam isso, talvez se sintam até escondidos no meio dos demais irmãos e irmãs dentro da igreja, muito mais Deus, na sua visão privilegiada, na sua soberania e poder e grande amor, percebe o que acontece com cada um de vocês que aqui está e com cada pessoa no mundo inteiro. Ele sabe das dificuldades, das ansiedades, das preocupações, dos sonhos de cada um, da vida de cada um. E é por isso, aquela linguagem e exemplo da figura materna nos ajuda a refletir bem sobre essa realidade do nosso Deus. Ele quer cuidar das nossas necessidades, de todas elas. Ele se importa com elas.
Ele quer nos consolar sempre, em todos os tempos, fortalecer e orientar. E nós, por isso, ficaremos contentes. Nós vamos nos alegrar por isso. Receberemos novas forças. E mais, diz o texto, nós ficaremos sabendo que Deus realmente cuida dos seus servos. Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos seus filhos. Mas quando nós avançamos na leitura, nós percebemos o seguinte. Então esse povo amado de Deus, ou seja, esses filhos amados, esses descendentes de Jerusalém, ou esse povo de Jerusalém, ou seja, esse povo que pertence à igreja de Deus em Cristo Jesus, que é apto e qualificado a adorar e servir a Deus, e serve a Deus perpetuamente, ou seja, aqui vai servi-lo para sempre, vive na certeza do céu, vive na certeza da salvação, um novo céu e uma nova terra, onde nós não viveremos mais as consequências, o pecado e as suas consequências, onde não seremos mais alvos dos inimigos, o diabo, o mundo e a própria carne. E lá no versículo 22 diz que essa nova realidade vai durar para sempre para o seu povo. O texto ainda também fala, infelizmente também haverá a realidade da condenação. Ou seja, lá onde os vermes que devoram nunca morrerão e o fogo que os queima nunca se apagará. Os condenados, ou seja, serão aqueles dos quais todos os demais terão nojo deles, repulsa deles, justamente pela sua realidade de condenados para sempre, então, ao inferno. O texto também fala aqui, é uma profecia sobre o próprio Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo, a forma pela qual, então, essa igreja seria edificada e assistida e receberia do próprio Deus aquilo que precisaria justamente para viver e para seguir em frente rumo à salvação, à vida eterna com o nosso Deus. Ou seja, o Pentecostes, que nós como igreja celebramos alguns finais de semanas atrás. Afinal, já estamos agora no 4º final de semana, então, após Pentecostes, data em que Deus cumpriu essa profecia, então, que estava também aqui apontado. Porque aqui no texto de Isaías, a profecia, o texto é de 700 anos antes de Cristo, apontava justamente para a sua vinda, para o Pentecostes e a realidade do céu e do inferno também. Do céu em Cristo e da condenação sem Jesus. E a missão justamente da igreja é levar e anunciar a mensagem. Deus continua fazendo grandes coisas no meio do seu povo, com a sua igreja nesse seu amor e cuidado. Deus continua, podemos dizer, movendo céus e terra em favor do seu povo. Bom, Ele moveu o seu Filho em favor do seu povo. Mas que a gente não venha se alegrar simplesmente pelas dádivas, pelas bênçãos, pela direção, pelas oportunidades. São motivos de alegria, mas que a gente se alegre principalmente por termos o nosso nome escrito, então, lá no céu. Qual é a tua maior alegria, a maior satisfação? A gente facilmente iria incorrer no mesmo erro dos discípulos que viram coisas maravilhosas Deus fazendo por intermédio deles. Ou seja, em Cristo nós somos vitoriosos sobre o pecado, a morte e o diabo. Nós temos perdão, salvação e vida eterna. Vamos perceber isso. Ou seja, não há inimigo suficiente para Deus. Ou seja, Deus é maior que tudo. Mas que nós venhamos sempre nos alegrar, porque temos o nome escrito, então, lá nos céus. E que motivados por esse amor e graça, possamos sempre testemunhar ao nosso Deus, louvar e adorar a Ele, seguir as suas orientações e conselhos, sabendo que entre nós, ninguém é mais importante do que o outro. Que nós possamos sempre ter amor e cuidado uns para com os outros. Se alguém cair, que a gente possa ajudar essa pessoa, com muita humildade,
É um conselho que nós recebemos nas leituras do culto de hoje. Sabemos que cada um tem a sua carga para levar, mas podemos ajudar, ora, dentro do que nos é possível, uns aos outros. A responsabilidade é nossa mesmo de carregar a nossa carga, mas nós podemos ser instrumentos diante uns dos outros. E que nós não nos cansemos de fazer o bem, que nós não venhamos prender os nossos olhos nas dificuldades e problemas da vida, pois facilmente podemos nos cansar e desanimar. Mas que nós, pelo Espírito Santo, não nos cansemos de fazer o bem. E chegará o tempo que faremos de fato a colheita, ou seja, que todos os frutos da fé terão também a devida recompensa lá no céu. Bom, já os produzimos pelo amor e a graça de Deus, mas Deus, no seu amor e graça, com certeza há de abençoar a cada fruto que nós produzimos, motivados neste amor e nessa graça. Isso é pelo amor, pela bondade do nosso Deus, e que nós possamos, pelo Espírito Santo, sentirmos esse amor e cuidado dia a dia. E ao verem as mães cuidando dos seus filhos, que pelo Espírito Santo possamos ser lembrados. Assim Deus quer cuidar de nós. Um amor e cuidado assim Deus tem por nós. Deus tem pela sua igreja, o seu povo. E é por isso que nós podemos também, como igreja, viver na certeza do seguinte: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Por vezes podemos perceber, talvez, muitos prejuízos para o povo de Deus, muitos momentos difíceis para os cristãos, que talvez o diabo, o mundo e a carne trazem. Talvez até muitos, olhando para o mundo, vendo tanta falta de amor e descrença, talvez chegam até a pensar: parece que a igreja vai acabar. E é importante lembrar o que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, nós temos a vitória. Ou seja, nós vivemos certezas maravilhosas. E por vezes na vida podemos pensar: puxa vida, parece que está muito difícil a vida para mim, está muito complicado. Lembrem da mãe que cuida do bebê. Deus assim quer cuidar de nós. O bebê, ora, é indefeso. Ele é dependente. Assim nós também somos, em muitos momentos, indefesos, frágeis. Nós somos de fato dependentes, em última análise, do amor e da graça de Deus. É a nossa realidade. E nós, por Cristo, vivemos essa realidade. Então, que Deus guarde e abençoe a nós, em Cristo Jesus, e na certeza do amor e do cuidado de Deus pelo seu povo, pela sua igreja. E é a partir daí, da sua igreja, do seu povo, que emana toda a riqueza. Aquilo que é o mais importante e o motivo maior da nossa alegria. A salvação, a vida eterna por Cristo Jesus. Amém. Nós coloquemos todos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso, se uma alma simples branqueça. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de
Mentir, lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que um sorriso, se uma alma simples, franca e sã. Senhor Deus Pai, hoje estamos muito felizes. Somos novamente lembrados da tua ação em nossa vida. Temos a certeza de que ages pela palavra e pelos sacramentos. Mesmo em dificuldades que o mundo nos impõe, sempre estás conosco e nos amparas em todos os momentos. Somos imensamente gratos a Ti por teres enviado Teu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos livrar da maior dificuldade, isto é, do pecado e da condenação eterna. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti estaríamos perdidos para sempre. Ao lembrarmos o Teu grande amor por nós, tributamos a Ti todo louvor e gratidão. Pedimos que continue nos assistindo com o Teu Espírito Santo. Que Ele nos inspire e fortaleça para continuarmos firmes na fé em Jesus Cristo. Também necessitamos da Tua ajuda para permanecermos fiéis e atuantes no Teu reino. Dá-nos sabedoria e ânimo para atuarmos decididamente em Tua igreja, em nossos lares e no nosso país, divulgando sempre o Teu santo evangelho para muitos. Abençoa a igreja e a todos os congregados. De forma especial, olha para os idosos, os enfermos, os enlutados, os atribulados de uma ou de outra forma. Olha para aqueles que o diabo, o mundo e a carne têm escravizado e levado para longe de Ti. Sê misericordioso para com todos. Queremos nesse momento também, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos. E Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um. Tudo para a Tua honra e glória e o bem também do semelhante. Queremos neste momento Te louvar pelos aniversariantes desses dias, da semana que hoje termina e da nova semana que amanhã inicia. E Te rogamos, continues guardando e abençoando a todos no Teu amor e na Tua graça. Enfim, Senhor, abençoa o nosso país para que tenhamos paz e oportunidades de Te servirmos em nossa pátria. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe nesse momento da Santa Ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição,
que acontece durante o cantar dos hinos que serão necessários para isso. Lembramos que primeiro participam os instrumentistas e apoiadores, e aí a congregação em 2 fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Podem se assentar. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou.
Com corações reaquecidos e muito agradecidos, nós oramos ao Senhor. Amoroso Deus, obrigado por este culto, pelo perdão, pela palavra, pela ceia, pela comunhão cristã e pela bênção que estou para receber. Deixa este templo na certeza da tua companhia. Ela aquece o meu coração e o coração de outros através de mim. Falo de coração para coração, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua bênção e a sua proteção envolvam os nossos corações. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a sua presença e misericórdia aqueçam os nossos corações. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que os nossos corações descansem no cuidado e na paz do Senhor. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, em Jesus vocês podem seguir na certeza do amor e do cuidado de Deus. Então sigam com Jesus e sigam bem. Cumprimento a todos na saída.